Bom dia, pessoal. Acorda aí todo mundo da sua casa. Nós estamos começando mais um culto de domingo e vai ser maravilhoso, tá? Gente, acorda todo mundo. Ninguém pode perder. Deus vai dar uma palavra maravilhosa para sua vida e Deus vai te transformar. E hoje é o dia. Aproveita esse tempo que a gente tá iniciando, que você tá acordando e começa a enviar esse link para todo mundo, todos os grupos que você faz parte, tá? Começa a enviar aí, envia pra geral, porque todo mundo precisa ouvir o que Deus tem pra falar hoje. Vai ser uma maravilha. Pessoal, a gente tá iniciando aqui um pouco diferente, eu sei que você tá percebendo, tem algumas coisas diferentes, mas isso tudo é pensando na sua saúde, tá? O distanciamento que foi proposto pelo governo, a gente tá sabendo, ele também beneficia a gente. Então, pensando na nossa equipe, pensando em você aí de casa, nós estamos fazendo um culto diferente, ok? Mas a gente tá sentindo a presença de Deus da mesma forma. Você precisa acreditar nisso e crer que Deus está aí dentro da sua casa, dentro da sua família. Queridos, lá em Isaías 43, versículo 19, fala que Deus está criando um caminho no deserto. Eu acredito que nesse momento, nesse período, é um caminho que Deus está criando dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro do seu coração, para alcançar você. Hoje, Deus tem uma palavra muito boa para a sua vida, que vai trazer transformação. Outras pessoas precisam ouvir isso também. Então, você é um canal de Deus. Deus está construindo um caminho no deserto através da nossa vida, através da internet. Então, nós vamos levar, sim, a palavra de Deus para os lugares que a gente menos imaginava, para as pessoas que a gente menos achava que seria alcançada, serão alcançadas assim, em nome de Jesus. Querido, eu queria começar esse momento fazendo uma oração. E eu queria que você, que está aí junto com seu pai, sua mãe, com seus irmãos, queria que você chamasse eles para ficar perto de você nesse momento, porque nós vamos orar, nós vamos convidar o Espírito Santo para estar dentro da sua casa, ministrando aí em todo mundo. Feche os teus olhos, fica juntinho aí da sua família, das pessoas da sua família, fica aí juntinho deles e a gente vai estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse curso de hoje, nós pedimos para que o Senhor venha estar manifestando milagres dentro das casas, dentro das famílias, que o Senhor possa construir dentro de nós um coração acessível à sua palavra, em nome de Jesus. Que hoje a tua palavra possa tocar, possa mudar a nossa mente e possa nos fazer crescer em nome de Jesus. Seja bem-vindo a nosso lar, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Gente, é uma maravilha a gente iniciar essa manhã dessa forma. Então, olha, ri pra pessoa que tá do seu lado, dá um sorriso e diz assim, olha, como é bom estar com você hoje aqui. Se você não tem ninguém, manda aí no grupo do WhatsApp pros teus amigos, fala aí embaixo no chat do YouTube, diz o quanto é importante a gente estar junto aqui. É muito bom estar junto com vocês e a gente vai começar o culto agora. Fique em pé agora, se levanta aí do sofá. Se você tá deitado na sua cama, toma vergonha, levanta aí dessa cama aí, que a gente vai cultuar. Deus quer ouvir a tua adoração hoje, amém? Fica aí ligado. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Esse é o nosso desejo, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou.
eu não vou parar e gastarei minha vida aos teus pés. La 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 la, la la la, la 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 la. Oh, oh, oh. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Vamos, igreja, vamos, povo de Deus, declare isso com o seu coração. Deixa essa presença arder sobre a sua vida. Vem, vem, deixa, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, monte que eu devo, és minha. declare que ele é seu rei. Rei do meu coração, Seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. e tu és bom, 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 e tu és bom, Tu és bom. vamos declarar, cante, rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. rei do meu coração, Seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. rei do meu coração, Seja o canto em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. rei do meu coração, Seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, mais uma vez, cante, tu és bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás cante jamais. isso mais uma vez, com a sua voz. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás
Não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo teu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui Até tocar. Quantos querem tocar essa face? Quantos querem? Não quero só me arrepiar. Toque nas vestes dele agora. Toque, toque, toque. Toque na presença do Espírito Santo agora. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Eu quero mergulhar. Furioso oceano Vem fluir dentro de mim. estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. A Sara é uma igreja comprometida com seu bem-estar físico, emocional e espiritual e está seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde com relação ao Covid-19. A Covid-19, como tem sido chamada, é transmitida por meio da saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como aperto de mão ou contato com objetos e superfícies contaminadas. Esteja atento, os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos e sempre que possível, use álcool em gel. Evite tocar os olhos, nariz e boca sem lavar as mãos. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar com um lenço descartável. Evite o contato com pessoas doentes e limpe objetos e superfícies tocados com frequência. Pessoas com qualquer desses sintomas devem ficar em casa e procurar orientação. Quem chegou de países onde há epidemia deve se recolher em casa, conforme a orientação do Ministério da Saúde. E antes de participar de eventos públicos, faça o teste se está positivo ou não. Essas informações também são válidas para células, Instituto de Vencedores, revisão de vidas e todas as atividades da igreja. Galera, que desafio foi esse? Cara, eu ri, chorei, ri de novo, mas que eu fiquei mais impactado foi com a criatividade dos areneiros. Vocês literalmente botaram pra moer. Olha, palma pra vocês, vocês merecem. Agora, essa semana a chapa vai esquentar, meu irmão.
Essa semana o desafio tem o poder de romper qualquer fronteira. Tem o desafio de ser totalmente extraordinário. Sabe qual é? O desafio é, você vai fazer uma célula totalmente online. E botar todo mundo da sua família lá. Colocar tio, tia, avô, avó, primo, os agregados, todo mundo da sua família você vai colocar para assistir essa célula. Mas uma coisa, você tem que fazer aquela célula padrão FIFA. E você vai colocar, tirar um print da tela e postar com a hashtag ArenaOutbox. Tá preparado para ganhar sua família inteira? Então, bora pra cima! Amor, respeito, perdão. Essas são as bases para um ambiente familiar saudável, e um ambiente saudável produz frutos saudáveis. Cremos que a sua família nasceu para ser feliz. Participe conosco da campanha A Bênção da Família e desfrute dos milagres de Deus na sua casa. Em maio, nas igrejas Sara Nossa Terra. Bom dia, gente, graça e paz. Estamos hoje no nosso culto de domingo pela manhã, nosso culto da presença de Deus. Hoje de uma maneira diferente, mas o que não tem sido diferente nas nossas vidas ao longo desses últimos dias, né? Mas o que importa é que nós estamos firmes, fazendo a vontade de Deus. E como temos dito, a igreja não para. Hoje nós estamos aqui transmitindo a palavra de Deus para a sua vida, sendo edificados pela palavra de Deus, de uma maneira diferente, mas vamos cultuar a Deus. Hoje adotamos esse método, mudamos um pouco o formato para dar um pouco mais de segurança a você e às pessoas que estão conosco no dia a dia na gravação dos cultos. Hoje nós resolvemos fazer assim. O objetivo é cada vez mais trazer, né, um pouco mais de tranquilidade para vocês, para as pessoas que estão nos ajudando, mas também de nós continuarmos firmes e fortes na ministração da palavra de Deus. Como temos dito, a igreja não para e a igreja não vai parar. Então, nesse instante, eu quero te convidar a ler, né? Nós já passamos por esse momento de louvor, então eu quero que você comigo, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 47 e 48. Você que tem nos acompanhado na nossa live sobre o Apocalipse, né, e sobre a revelação dos últimos dias, você deve estar vendo que nós estamos lendo muito, estudando muito sobre o livro de Daniel, e isso tem sido impactante, e não tem como a gente não continuar bebendo, né? Cada vez que a gente faz a live, a gente fica ali pensando e nos deparando com algumas realidades, e essa realidade que eu quero apresentar, uma dessas realidades que eu quero apresentar para você hoje, para que hoje possamos ser edificados pela palavra de Deus, amém? Então vamos lá, acompanhe comigo, Daniel capítulo 2, versículo 47 e versículo 48, diz assim: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos céus e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. O que nós temos aqui? Um momento de engrandecimento de Daniel, um momento de exaltação desse homem de Deus, e um momento também de exaltação ao nosso Deus, um momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Havia um problema, havia uma circunstância, e Deus trouxe solução. E o resultado disso, glórias ao nome do nosso Deus e exaltação para Daniel. Agora, que momento é esse que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos, né, enxergando na vida de Daniel e na vida de todo o povo de Deus? Esse é um momento muito difícil. Na verdade, Daniel trouxe uma revelação para um sonho que o rei Nabucodonosor teve. E esse sonho nós não vamos poder agora entrar no detalhe do que é o sonho, também não é o nosso alvo, isso nós vamos falar na quinta-feira. Qual foi esse sonho? O que Nabucodonosor viu, né, nesse sonho, e qual foi a interpretação que Daniel deu? Ok, isso nós vamos ver na quinta-feira. O que eu quero que você entenda é que havia um grande problema, havia um problema muito difícil de ser resolvido,
e Deus pôde trazer direção a Daniel. Pela vida de Daniel, Deus trouxe solução. Agora, esse momento de exaltação a Deus, até o próprio Daniel, isso contrasta com o momento anterior, ou com os momentos anteriores que Daniel estava vivendo. Por isso que eu quis trazer essa palavra para nós hoje. Deus ministrou no meu coração e eu quero compartilhar isso com você. O momento que Daniel está vivendo aqui, queridos, Daniel é um jovem que a origem dele é da nobreza, ele faz parte da corte, ou fazia, né? Parte da corte do seu povo. Ele era um dos parentes bem próximo do rei. E Daniel estava em Jerusalém, convivendo com sua família, convivendo na corte real, desfrutando de privilégios, podendo desfrutar de coisas boas, né? Tudo que um rei ou alguém que faz parte da corte pode desfrutar. Nabucodonosor, com seu exército, ele invade ou sitia Jerusalém, né? E consegue, nesse momento, tirar de lá, né? Levar exilado para a Babilônia as pessoas, os membros ou parte da corte de Jerusalém. Daniel, ele morava em Jerusalém, ele era habitante de Jerusalém, que era a capital do seu reino, Judá. E Daniel é levado para a Babilônia, cativo. A condição de Daniel não é uma condição inicialmente muito boa, porque ele sai da condição de fazer parte da corte, de poder desfrutar de privilégios, e ele é levado como servo, como cativo, como escravo, como exilado para a Babilônia. Daniel era um jovem apenas quando isso acontece. Daniel é um jovem que está sendo duramente provado. Não é alguém, muitas vezes, não é alguém com muita experiência. Então você imagine alguém que servia a Deus, alguém que servia ao Senhor, alguém que era fiel a Deus, fiel aos princípios da palavra de Deus, e ele se vê de repente numa situação tão difícil. Às vezes é como eu e como você. A gente para e pensa, né, diante de situações como essa: Deus, o que nós fizemos? O que nós fizemos para poder passar por isso? Mas infelizmente coisas acontecem e todos nós estamos submetidos muitas vezes a passar por determinados desafios. Então o que eu quero que você entenda é que Daniel era um jovem crente, temente a Deus, e ele viu a sua nação ser invadida por um povo inimigo. Daniel era daqueles que cria na promessa de Deus. Ele é daqueles que esperava sempre o agir de Deus, ou que cria no poder de Deus. Mas ele viu sua cidade, seu povo, sua nação ser invadida por um exército inimigo, ser dominada por um exército inimigo. E pior de tudo, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Num rápido estudozinho que eu fiz sobre isso, a distância entre Jerusalém e a Babilônia era de aproximadamente 1.500 quilômetros. E Daniel, muito possivelmente, foi forçado a fazer esse trajeto a pé. Daria em torno aí de 2 meses andando, fazendo essa viagem. Agora imagine você 2 meses andando cerca de 25 quilômetros por dia, e você vai andando. Como que não é a cabeça de uma pessoa? Como que não fica a cabeça de alguém que crê em Deus, que crê na palavra de Deus e que se vê diante de um grande desafio? Esse é Daniel. É isso que Daniel está vivendo. Então ele vai ali trilhando o seu caminho para a Babilônia, chega na Babilônia, inicialmente não mais como membro da corte real. Ele perde privilégios, ele é privado de muitas coisas e ele acaba indo para esse lugar como escravo. Pois bem, querido, é esse Daniel que nós estamos falando. É desse Daniel que nós podemos ver a fidelidade dele a Deus e como Deus agiu na sua vida. Pois bem, a vida segue, Daniel está exilado ali na Babilônia, Daniel está diante de grandes diferenças e divergências na sua vida, e chega um momento em que o rei Nabucodonosor tem um sonho. E no momento em que Nabucodonosor tem um sonho, ele não consegue ter das pessoas que estão perto, que as pessoas revelem primeiro qual o sonho e qual o sentido desse sonho, e sai um decreto de morte. E o que é interessante nós pensarmos sobre isso
é que Daniel ficou sabendo, né, desse decreto de morte e foi se inteirar do assunto. Mas me permita ainda fazer uma outra observação sobre o estado de Daniel. Quando eles chegam na Babilônia, o nome dele é mudado. O nome de Daniel significa Deus é o meu juiz, ou Deus é meu juiz. Esse é o nome de um jovem que está acostumado a tanta coisa boa, a viver tanta coisa boa na sua terra natal. Quando Daniel chega na Babilônia, o nome dele é mudado para Beltesazar, que significa príncipe de Bel. Agora você imagine para alguém que passou cerca de 2 meses caminhando, tendo que carregar, né, a vergonha de ter sido levado, de sair de uma situação de nobreza para uma situação ruim, deprimente, como escravo na Babilônia. Ele, toda vez que era chamado, o resultado do nome dele, né, o significado do nome dele é Deus é o meu juiz. Como fica alguém que é chamado Deus é o meu juiz, Deus é o meu juiz, e passando por uma situação tão difícil como essa? É como muitas vezes as pessoas se sentem. Meu Deus, eu não fiz nada por isso. Eu não fiz nada para merecer essa condição. Por que eu estou sendo privado muitas vezes dos relacionamentos com a igreja, dos relacionamentos com a minha família, do meu trabalho? Essa é a situação que muitas vezes as pessoas se encontram, que nós nos encontramos, né? Mas Daniel estava passando por algo muito parecido com o que nós estamos passando hoje. Ele estava privado de poder viver o melhor, de poder desfrutar do melhor. Por quê? Porque havia uma condição que o impedia. Quando Daniel chega lá, o nome dele é mudado de Deus é o meu juiz para príncipe de Bel. Ou seja, nós percebemos aí claramente a sutileza do mundo em tentar minar as forças de Daniel, a começar pelo próprio nome dele. Então ele recebe agora ele está sendo oferecido a ele uma proposta: abandonar aquele que era o seu juiz e que afinal de contas havia permitido ele chegar nessa situação tão difícil, para que ele pudesse assumir a nova identidade. Qual era? Príncipe de Bel. Quem é Bel? Bel era uma das principais divindades da Babilônia. Era um dos principais deuses que era adorado na Babilônia. Então, a proposta do mundo muitas vezes é você mudar, é você abandonar aquele que é o seu juiz, aquele que tem sido o seu juiz até hoje, para novos deuses, para novos pensamentos, para o distanciamento de Deus da sua palavra. Essa é a proposta muitas vezes do mundo. Uma outra coisa é que quando Daniel chega na Babilônia, uma das primeiras coisas que acontece com ele é que é proposto para ele uma dieta ou um estilo de alimentação que Daniel não era acostumado. Não precisamos entrar em detalhes, mas alguma coisa naquela alimentação que foi proposta, naquela dieta que foi proposta para Daniel, não combinava com as regras, com os princípios de fé de Daniel. Daniel, vendo aquilo, fez uma proposta, disse: não, eu não posso me contaminar. Eu não posso me contaminar com isso, com essa alimentação contrária às minhas regras, contrária àquilo que é princípio. Ou seja, Daniel, mesmo sendo cativo, exilado na Babilônia, Daniel decidiu não se contaminar com aquilo que de alguma forma estava contrário aos seus princípios. Então Daniel consegue vencer essa sutileza, proposta primeiro pela mudança do seu nome e depois proposta também pelo tipo de alimentação, ou seja, pelo tipo de convívio, pelo dia a dia que a Babilônia estava propondo para Daniel. Era um desafio para um jovem. Nós estamos falando de alguém com muita maturidade, nós estamos falando de alguém que guardava princípios no coração. Então, o que Daniel tem? Daniel tem um grande desafio, está vivendo numa terra distante, está vivendo com um povo totalmente diferente do seu, chegou ali na condição de escravo, na condição de servo, de exilado, saiu da condição de estar como desfrutando de todos os benefícios de estar junto da corte, do palácio do rei, e Daniel está agora vivendo na Babilônia. Esse é Daniel, um jovem, 17, 20 anos, e que está vivendo esse grande desafio. Queridos, nós estamos vivendo um grande desafio. E muita gente, às vezes, acaba sucumbindo na sua fé por conta dos desafios. Acaba abrindo mão da sua fé por conta dos desafios.
Perceba que a sutileza do mundo, primeiro, é mudar a sua identidade em Deus. Foi isso que aconteceu com Daniel. A proposta do mundo para ele, a proposta da Babilônia para ele, foi ele abrir mão de Deus, que é o seu juiz. E isso estava expresso no seu nome. Foi abrir mão disso para que ele pudesse receber um novo nome. Príncipe do novo Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não abra mão da sua posição de fé. Não abra mão da sua condição. Não abra mão daquilo que Deus já fez na sua vida. Não abra mão da esperança que Deus colocou na sua vida. Está difícil, está desafiador. Tá, nós todos estamos vivendo isso. Mas nós cremos que Deus vai nos dar a vitória. Nós cremos que Deus está conosco. Não abra mão do seu estilo de vida. Daniel tinha um estilo de vida baseado na palavra de Deus. Quando ele chega diante do rei, é proposto um banquete ou uma dieta baseada no banquete que algum elemento daquele banquete contrariava a palavra de Deus, contrariava os princípios de Daniel. A alimentação, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando daquilo que é básico, a gente fala daquilo que é o dia a dia das pessoas, a gente está falando sobre um estilo de vida. E Daniel foi capaz de negar ou de não ser contaminado por aquilo que estava acontecendo. Daniel conseguiu ser firme, Daniel conseguiu se posicionar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, enquanto você está em casa, enquanto você está no seu dia a dia hoje, né, com toda essa mudança, você é desafiado pela fé, você é desafiado a embarcar no novo estilo de vida. Calma, mantenha a fé, mantenha a ousadia, mantenha a força, mantenha a determinação. Nós vimos, no texto que nós lemos, aconteceu o seguinte: Daniel conseguiu vencer, Daniel conseguiu superar, Daniel conseguiu ser exaltado e ver o nome de Deus sendo exaltado diante da situação de problema, diante da situação de calamidade, diante do desafio. Daniel venceu. E Deus venceu com ele, e Deus o fez ser vencedor. É isso que nós cremos. Agora, Daniel esteve firme na sua posição. Na quinta-feira nós vamos no nosso seminário, né, na nossa live sobre o Apocalipse, nós vamos entender qual foi o sonho que Nabucodonosor teve e nós vamos entender também qual foi a revelação que Daniel deu. Agora, o que eu quero que você entenda é que o posicionamento de Daniel fez com que ele permanecesse firme em Deus, e isso fez com que ele se tornasse uma grande solução para o problema que ele estava enfrentando, que o seu povo estava enfrentando. Daniel foi um homem tão importante para a história de Israel, para a história da humanidade. Aquilo que ele conseguiu receber de Deus, nós vivemos hoje ainda, e nós vamos viver pelas interpretações das suas profecias até a volta de Cristo. Daniel conseguiu enxergar. Mas por que ele conseguiu enxergar? Primeiro, ele não permitiu que o seu nome fosse mudado. Ele nada podia fazer com que a maneira como as pessoas lhe chamavam. É bem verdade que Daniel ele não tinha interferência sobre como as pessoas o chamavam. Talvez as pessoas o chamassem assim, mas ele não aceitou essa condição. Se ele era chamado de príncipe de Bel, que era aquela divindade pagã, mas no seu coração, o seu Deus ainda era o seu juiz. Daniel também não se contaminou com a proposta do mundo e se permitir ser influenciado a um estilo de vida diferente daquilo que ele cria. É assim que nós precisamos nos manter, querido. Diante daquilo que o mundo está nos oferecendo e que muitas vezes parece que é básico, é interessante os índices daquilo que tem acontecido hoje em dia. Com o advento da pandemia e com o enclausuramento das pessoas, nessas medidas todas de restrição, tem aumentado o número da violência familiar, violência familiar e doméstica. Tem aumentado o número de pessoas que estão tendo envolvimento com a pornografia. Aumentando o número de pessoas que estão sendo levadas ao suicídio, à tentativa de suicídio. Pessoas que também têm sido levadas a abandonarem os seus lares, as brigas, as contendas. Ou seja, de alguma maneira o inimigo está tentando minar a vida das pessoas, e nós estamos nesse contexto. Mas nós temos a luz de Deus. Deus foi o nosso juiz até hoje. Ele não vai deixar de ser. Ele também não pode deixar de ser o seu juiz.
Mas sabe de uma coisa? Daniel nos ensina com a sua vida, um jovem ainda, muito jovem ainda, quando ele foi levado para a Babilônia, mas ele conseguiu permanecer firme no Senhor. Diante do desafio que foi proposto pelo rei, ele teve um sonho. Ele queria que as pessoas dissessem que ele não lembrava do sonho. Ele queria saber qual era o sonho e qual era a sua revelação. Ele decretou uma sentença de morte para todos os sábios e entendidos à época. E um deles era Daniel. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram trazer a revelação do seu sonho. Daniel se inteirou, procurou saber o que está acontecendo, por que eu recebi uma sentença de morte. Daniel procurou, diante desse desafio, quais foram as posturas de Daniel. E é isso que eu quero falar bem rapidinho para que você possa entender e para que nesse momento você possa seguir o exemplo de Daniel. Diante do desafio do sonho de Nabucodonosor, e que nós vamos, na quinta-feira, falar sobre qual foi o sonho e qual a revelação desse sonho, Quais as grandes mensagens de Deus, até mesmo para a nossa época. O sonho de Daniel vai trazer, a revelação do sonho de Nabucodonosor nos trouxe coisas importantíssimas, Mas não vamos entrar nisso agora. Quinta-feira a gente fala sobre isso. O que eu quero que você entenda hoje é qual foi o posicionamento de Daniel diante da revelação desse sonho, diante do desafio do sonho de Nabucodonosor. Qual foi o posicionamento de Daniel? Primeiro lugar, Daniel se inteirou do problema que gerou o decreto rei. Ele foi lá saber o que está acontecendo. Daniel não se escondeu. Daniel não ficou, não deixou a coisa pequena, ou não pensou que era pequena. Não, Daniel foi saber exatamente qual a dimensão do problema. Nós precisamos saber disso, querido. O problema que nós estamos enfrentando, seja esse ou seja qualquer um outro problema, ele tem uma dimensão. E não importa qual seja a sua dimensão, ele vai ser sempre menor do que o nosso Deus. Então Daniel foi saber se inteirar, ter a noção exata do problema. Daniel procurou o chefe dos eunucos, a pessoa responsável pela situação ou pelo decreto que havia, no cumprimento do decreto do rei. Mas Daniel disse assim: eu quero falar com o rei, eu preciso saber qual é realmente a dimensão desse problema. Daniel também pediu uma oportunidade ao rei. Daniel foi lá e disse assim: calma, rei, me dê um tempo para que o problema seja resolvido, me dê um tempo para que eu possa apresentar uma solução. Então, diante dos problemas, diante dos desafios, não se esconda, se inteire, procure saber qual realmente é o problema e como que você pode resolver o problema. Foi isso que Daniel fez. Daniel pediu um tempo ao rei e isso acabou trazendo um benefício para Daniel. Daniel também, querido, compartilhou o problema com seus amigos. Daniel procurou pessoas da sua confiança, pessoas que o ajudariam e compartilhou esse problema. Num momento como esse e de grandes problemas, compartilhe com pessoas, compartilhe o problema com pessoas importantes para você. Procure as pessoas certas, não procure as erradas. Procure as pessoas certas, compartilhe com ela o seu problema, ou compartilhe com ela a sua vivência, ou aquilo que você está vivendo e passando. É muito importante nós termos isso. Então vamos lá. Primeiro, Daniel se inteirou do problema. Segundo, Daniel pediu oportunidade ao rei para apresentar uma solução para o problema. Daniel compartilhou com pessoas da sua confiança aquele problema. Daniel também, com os seus amigos, oraram ao Senhor, oraram a Deus. Daniel sabia pelo seu próprio nome que Deus era o seu juiz. E se alguém tinha a solução para aquele problema, era o próprio Deus. O que Daniel faz? Daniel ora. Daniel reúne a seus amigos, pessoas da sua confiança, e oram pelo problema. Você precisa orar, nós precisamos orar. Esse é o momento da igreja orar, esse é o momento da sua família orar, esse é o momento de você fechar com o seu povo, estar fechado com as pessoas da sua confiança. Ore com a sua célula, ore com o seu grupo de discipulado, ore na sua família. Estabeleça isso como Daniel fez, siga esse passo que fez dele um grande vencedor. Uma outra coisa que Daniel fez também é que Daniel recebeu de Deus a resposta. Daniel não apenas orou,
Daniel também recebeu de Deus a resposta. Sabe qual é um problema muitas vezes nosso? É que a gente até ora, mas a gente não tem a paciência de receber de Deus a resposta. A gente não tem a paciência de ouvir a resposta de Deus. A gente não tem a paciência de ouvir Deus falando conosco. A gente não tem a paciência para ouvir Deus ministrando nosso coração, dizendo vá, ou dizendo pare, dizendo faça, ou dizendo não faça. Querido, esse é um tempo que nós precisamos descansar o nosso coração no Senhor e ouvir de Deus a resposta. Daniel estava numa situação como nós, estava ameaçado de morte. Todos nós estamos ameaçados de morte. Mas Daniel, ele pôde esperar no Senhor. Daniel pôde esperar a resposta de Deus. Agora, ao apresentar, depois que Daniel recebe a resposta, ele vai apresentar a resposta ao rei. Ele vai levar a revelação que ele havia recebido, ele vai levar isso para o rei. E duas coisas Daniel fez que é maravilhoso. A primeira, ele não buscou para si o crédito. Não, ele não buscou para si. Ele não trouxe para si o crédito. Daniel deixou bem claro quem era a sua fonte. Daniel deixou claro que era Deus a fonte da sua solução, a fonte dos seus problemas, a fonte de tudo aquilo que fez de Daniel chegar até onde chegou, ser quem ele era. E olhando ainda para o futuro, Daniel pôde expressar na sua fé que ele confiava no Senhor. E pôde dizer isso para o rei. Muitas vezes nós ficamos constrangidos. Quem foi que fez isso na sua vida? Não, eu consegui pela inteligência, eu consegui fazer. E muitas vezes ocultamos quem é realmente a nossa fonte. E sabe de uma coisa? Deus é a sua fonte. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Essa é a palavra. Daniel, um jovem, e ele conseguiu 17 anos. Nesse momento da história, entre 17 e 20 anos, um jovem, mas ele conseguiu crer em Deus. Ele conseguiu não se contaminar com as propostas do mundo. Ele conseguiu manter o seu nome e a sua confiança. Ele conseguiu ser Daniel. Deus é o meu juiz. Ele conseguiu não se contaminar. E o resultado? O resultado é que Deus trouxe uma exaltação para Daniel. O texto que nós lemos no início é depois de tudo isso que eu falei hoje. É um momento de exaltação. E às vezes a gente diz assim, como alcançar um momento de exaltação? Como alcançar a vitória sobre algum problema? Como alcançar, a conquista sobre determinadas áreas da nossa vida? Se a gente olhar atentamente o que Daniel fez, nós vamos encontrar esse caminho. E foi isso que eu tentei trazer para você hoje. Diante desses desafios, querido, nós vamos seguir os passos de Daniel. E Deus vai trazer resposta e muito mais que isso. Deus vai apontar um caminho. Como Daniel, Deus apontou caminhos que miram na eternidade. E é isso que nós estamos buscando em Deus. Então eu quero que você, aí onde você está, se você puder, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Como nós começamos essa palavra de hoje, tudo é tão diferente, né? Imagine como estava diferente a vida de Daniel. Tão diferente daquilo que ele estava habituado. Pode estar diferente por fora, pode estar desafiador, por fora, pode ser algo novo que nós estamos vivendo por fora. Mas dentro de mim, dentro de você, precisa estar tudo da mesma maneira. Por quê? Porque o Deus que nós cremos é o mesmo. E a fé que nós precisamos ter nele precisa também ser a mesma. Amém? Então, onde você está, feche seus olhos, eu quero orar por você e quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença e estamos diante de Ti. Tu és poderoso, Senhor. Poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós estamos nesse cenário mundial tão desafiador. E Daniel estava passando por um cenário como esse que nós estamos passando. Daniel estava enclausurado, distante da sua vida real, mas Daniel também estava sendo tentado a mudar o seu nome, a mudar os seus costumes, a abandonar o Deus que havia sido sempre o seu juiz. Daniel estava sendo tentado a ser um príncipe num mundo, um príncipe distante de Deus, um príncipe servindo a outros deuses. Assim como nós, muitas vezes somos tentados a abandonar o Senhor por tantas e tantas tentações que temos vivido ao longo desses dias.
somos tentados a abandonar nossa fé pelas más notícias e pelas notícias intencionalmente ministradas contra nós e contra o Senhor. Mas nós cremos num Deus que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos num Deus que é poderoso para quebrar todo argumento do mal. E nós cremos num Deus que vai restaurar a nossa vida, assim como foi com Daniel. O Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então fica aí essa palavra, guarde ela no coração. Na quinta-feira nós vamos falar sobre que sonho foi esse que Daniel pôde revelar e o que crescimento isso pode trazer para a vida, trouxe para a vida dele e que pode trazer para a nossa vida. Quais os caminhos que isso aponta para a eternidade das nossas vidas. Amém? Quero lembrar você, na verdade eu quero informar você que hoje à noite e vamos iniciar uma série de lives a partir depois do culto. Então, depois do culto, fica conectado com a gente no SNT Graciliano Ramos. Nós vamos começar uma live conversando com os pastores. Então, é uma live que nós vamos fazer. A ideia é ter um momento de conversa com você, onde você vai poder participar, conversar conosco. Nós estamos sentindo falta desse momento de estarmos juntos como igreja, né, no pastoreamento. E nós vamos estar juntos aí, eu e a pastora Deise vamos estar com vocês. Então, assim que terminar o culto, às 20 horas, assim que terminar o culto da noite, nós vamos estar juntos numa live, podendo compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Então, eu aguardo você lá, amo vocês, Deus abençoe, e mantendo a fé, a firmeza de Daniel, nós vamos vencer e daqui a pouco estaremos todos juntos em nome de Jesus. Amém? Escolhemos esse cenário aqui hoje para fazer o nosso culto, para mostrar que é diferente por fora, mas dentro do nosso coração, a fé, a certeza e a esperança continuam firmes em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém.